Então tudo que a gente está falando aqui é sobre essas distâncias, sobre esses limites e como tudo isso é nebuloso, né? Quando a gente fala dos limites nebulosos, a gente pensa em arte, né? A gente pensa em arte e quais são os limites da arte, né? Né? Você Por falou. exemplo, a gente estava falando de música e tudo, mas stand-up, piadas. E é aquela história, cadê a comédia? Historicamente, na Grécia Antiga, havia umas comédias, a galera criticava, né, a sociedade helênica. Depois, em Roma, a comédia continua, né, criticando os imperadores. Aí vem os bobos da corte, né, que eram os únicos que conseguiam falar abertamente na cara de um rei sem ser condenado à morte. E hoje em dia a gente tem o stand-up. Nossa, eu fui lá longe, né? Qual que é o limite do stand-up? O que é piada e o que não é piada? O que é piada hoje, né, que não era piada há 20 anos atrás, e o que era piada há 20 anos atrás? Ainda é piada hoje? Porque é a grande discussão do momento, né? Você tem lá um artista, não um comediante de stand-up, o Léo Lins, que foi condenado a 8 anos, mais uma multa de milhões, por uma fala, né, por um sketch racista. E o racismo recreativo, ele é crime no Brasil, né, Previsto, né? previsto Previsto em lei, em não é lei. da cabeça de um juiz. Essa lei foi aprovada, isso foi mudado. Você sabe que aquilo é crime. E outra, essa pena dele é sobre a questão do racismo que é previsto em lei, né? Não é porque ele faz. E Gente, sem falar todas as outras coisas que ele falou, não, né? assim, Como aquela palavra que a gente não vai falar aqui, mas sobre questões infantis, né? então, questões infantis, né? Feminista boa é feminista que não está mais viva. Eu vou evitar reproduzir, cara, porque eu tenho uma certa vergonha. Se eu fosse aquela mesma pessoa dos anos 80 que eu via piadas nesse sentido, dava risada, a gente não está mais nos anos 80, a gente não deveria ter rido lá atrás. Essa que é a verdade, né? Só que era uma coisa normalizada. Ah, se os Trapalhões, o Chico Anísio ainda fossem vivos, eles iam ser presos se eles fizessem piada racista atualmente, como é previsto em lei. Deveriam ser. Ah, mas a comédia, gente, a comédia pode ser feita de várias formas. Ela não, se você não concorda, não consuma. Né? Agora, isso não justifica, de certa maneira, você ter liberdade para falar qualquer atrocidade justificando. Ah, é o personagem, eu não penso isso. Irmão, o racismo Ô, mata. Tir, mas você não acha que é um limite muito perigoso para se cruzar? Porque, por exemplo, é igual a gente falou, tem a questão é previsto em lei, né? É racismo recreativo, né? É uma coisa que eu nem sabia, eu fui descobrir recentemente, pesquisando até para a gente falar aqui, né? Mas é previsto em lei. Então, quando eu fiquei sabendo da sentença dele, eu fiquei preocupado, porque qual que é o limite? Né? Por mais que eu não goste, por mais que eu ache absurdo os tipos de piada, mas qual que é o limite da arte, qual que é o limite do humor? Então, Porque a arte e o humor, eles são naturalmente contestadores. eu vou ser bem polêmico agora, né? Porque o pessoal que tá caindo matando nas redes sociais, todo mundo tá se posicionando de forma bastante exacerbada, né, em relação à criminalização, à penalização do Léo Lins. Se a gente parar para olhar um dos especiais de fim de ano do Porta dos Fundos, houve ali a apresentação de uma versão de Jesus LGBT, Uhum. né? Isso feriu o sentimento religioso de muita gente, né? E na minha opinião, que nem cristão sou, isso passou um pouco, passou do limite. E aí o que acontece, né? Nesse caso, é crime. É crime. Ferir o preconceito religioso pode ser criminalizado. Mas aí quando eles falam que Jesus era gay, faz essa piada com Jesus gay, será que está cometendo um crime de falar que Jesus era gay? Então, Será que falar que alguém pode ser gay é um crime? e aí a gente entra nessa discussão fantástica, porque por que dizer que alguém é gay incomoda? Incomoda por quê? Ah, porque isso não condiz com a nossa crença. Beleza, pessoa. Se isso não condiz com a sua crença, você se sentiu mortalmente ferido no seu sentimento religioso, abre um processo por danos morais. Mas essa mesma régua não serve pro Léo Lins? Vamos lá, se não tá. E aí você é bem malvado agora, se não tá escrito na lei. Seja, Se não tá seja. escrito na, não, se não tá escrito, se não está escrito na lei, não é crime. Talvez, né? Talvez não seja moralmente aceito, talvez não seja moralmente justificado, né? Você colocar crianças numa piada, né, cara? Não tem uma lei que diz que fazer piada com isso seja crime, mas
eu não consigo entender a aceitação de uma piada com essa natureza, né? Eu não consigo enxergar a graça. Só que se você olhar, os shows estão lotados e as pessoas estão rindo. E aí vem o que você falou, qual é o limite E gargalhadas altas, né? né? E aí eu não queria trazer o Freud para conversa, né? Ah, mas Como o todo, Freud né, tem que ter. Esse é o problema com a sua mãe. Né? O grande estereótipo. Mas tem um texto do Freud que é muito bom, que fala dos xistes, né? O xistes é essa utilização do humor para extravasar uma coisa que você realmente pensa, né? E aí é meio que uma descarga emocional que socialmente é aceita. Então você se utiliza da piada, você se utiliza do humor para dizer o que você realmente pensa, mas como tem aquele verniz de humor, verniz de piada, né, aquilo se torna socialmente bem aceito. Você, né? você fala uma atrocidade, no final resolveu. Uhum. Será que resolveu? É como se tomasse áreas de ficção, né? Mas o quanto daquela ficção você não realmente acredita, né? E por que você está usando aquilo? É necessário usar isso? Você só consegue fazer graça se você usar isso? Se você pegar um grupo que é socialmente discriminado e diminuir ele a um ponto absurdo? Porque assim, né? Ah, ele fez piada racista, mas ele não... Peraí, gente. Racismo é crime. É crime. Então, não deveria ser praticado. Se é praticado, pode ser penalizado. Eu resolvo isso dessa maneira. As outras piadas que são absurdas também, elas não têm lei que criminaliza. Mas, vamos lá, fazer piada com a comunidade LGBT. Piada com a comunidade LGBT num país que mais mata pessoas LGBT do mundo. Fortalece o sentimento de ódio, fortalece o sentimento de violência. Ah lá, tá fazendo piada, isso é piada, não tem que levar isso a sério não. E as pessoas estão sendo mortas. Ou seja, principalmente quando vai para a internet, porque esses vídeos foram postados por ele mesmo, né? Quando vai para a internet se torna discurso, né?